E a questão, né? Como é que você vê o que que a gente precisa evoluir, por exemplo, na questão econômica? Ah, muita coisa. Eu acho que o Brasil tá quebrado. A gente tem que entender assim, o Brasil tem uma rota de colisão e a curva de juros futuro, com as expectativas internacionais e nacionais sobre isso, já estão nessa linha. Por quê? Porque o Brasil ele tem um modelo de gastos públicos baseado em gatilhos automáticos para aumento de tudo. Então, isso faz com que os gastos obrigatórios eles vão aumentando sozinhos e ou você aumenta a arrecadação, ou que uma hora vai chegar no limite, porque a economia está fragilizada, ou você quebra, e que é o que está acontecendo. Você está indo numa rota de colisão, a dívida já está na casa dos 10 trilhões, ela está subindo e a trajetória de subida da dívida comparada com o PIB, ela está muito grande. Então, o que você precisa fazer? Uma reforma fiscal baseada na despesa, ou seja, tem que cortar despesas e desamarrar o que a gente chama de gatilhos obrigatórios de aumento de despesa. Então, a gente tem esses gatilhos nas áreas mais diversas, por exemplo, as vinculações no orçamento de saúde e educação, que aumentam automaticamente. Você tem os gatilhos de aumento, por exemplo, para BPC e aposentadoria baseado no aumento do salário mínimo, que até faz a pessoa falar, pô, mas o aposentado, ele ganha mais no Brasil do que outros lugares do mundo. Não, não ganha. Porque o Brasil é o único lugar que aumentou o salário mínimo e você aumenta a aposentadoria. A gente inventou isso aqui. Só que quando você faz isso, você aumenta os gastos públicos de tal maneira que você tem que ter juros altos e você tem, no fim, aumentar a arrecadação para bancar isso e aí você aumenta os impostos. Ou seja, o dinheiro que você está dando com uma mão, você tira com a outra, então é ilusório. Então o aposentado está sendo enganado. Ô, Renan, eu acho interessante, a gente já conversou algumas vezes, e eu acho interessante quando você coloca essas suas propostas econômicas, porque elas são muito impopulares. Sim. Como é que se espera vencer eleições com medidas impopulares? Falando na campanha, medidas impopulares. Porque qual é o outro caminho? O caminho que vários políticos fazem, não toca nesse assunto ou joga para depois, ou não fala isso. A gente já viu isso em campanhas passadas. Políticos que falavam contra os juros e assumiram aumentando os juros. É que eu não acho que isso é certo, né? Eu posso estar sendo meio poliana, meio iludido, mas eu vou mentir. Eu prefiro ser altamente verdadeiro no que eu tô falando. E eu não acho que eu vou perder votos avisando as pessoas, vai precisar fazer isso, só que vai ser melhor. No curto prazo vocês vão brigar comigo, mas no médio prazo vocês vão ver que eu tô certo. Você falou da questão fiscal e essa vai ser a principal questão do próximo presidente da República. Porque, principalmente pelas últimas medidas e tudo isso e mais um pouco do que vem acontecendo, existe uma bomba fiscal para 2027 qual será a sua, se eleito, qual será a sua primeira medida fiscal? A primeira? Essa. Justamente, a gente tem uma PEC protocolada. Mara, eu tô sendo assim... até o Stuhlberger falou, olha, o único cara que parece que cometer sincericídios, quer falar a verdade sem ter medo de se machucar, é o Renan. E eu vou continuar. Então, assim, eu vou ser bem sério. Eu já tenho uma PEC protocolada, o Kim já protocolou a PEC, que é uma PEC do equilíbrio fiscal que economiza 3,3 trilhões em 10 anos. Ela já tá lá no Congresso. Eu só vou pegar, vencer as eleições. Eu vou pegar um avião pra Brasília. Eu vou tentar ir de carro, encontrando as pessoas nas ruas. Ei, ganhei, que bom, que delícia, que legal. Vou até Brasília. Vou sentar numa mesa, vou chamar os presidentes dos partidos, vou chamar as lideranças bancadas. Eu ganhei, eu preciso passar essa PEC agora. Eu vou fazer tudo o que for necessário para passar essa PEC agora, porque isto aqui vai tornar o Brasil um lugar viável do ponto de vista econômico. O que diz a PEC? A PEC, aí, muitas coisas. Ela tem uma reforma previdenciária embutida, paramétrica, mas tem. Ela tem embutida as desvinculações e desindexações, ou seja, que ela elimina gatilhos do salário mínimo para aposentadoria e BPC. O salário mínimo ele vai poder aumentar mais e mais. A pessoa vai sentir o ganho real do salário mínimo. Que é maravilhoso. Para o trabalhador, isso aqui é uma notícia fenomenal. Fenomenal. Para aposentado também, tá? Porque ele vai parar com a ilusão, tipo, aumentou minha aposentadoria, tudo bem, mas a carne aumentou mais. Então a gente vai conseguir controlar os gastos e isso vai ter um efeito benéfico para aumento de preços. 3. Vamos mexer em renúncias fiscais, especialmente no topo. A gente tem, por exemplo, a Honda na Zona Franca de Manaus, tem 16 bilhões de renúncia fiscal. Uma empresa. Nós vamos mexer no alto funcionalismo. Então, só aqui, eu tô falando aqui um escopo de uma reforma muito profunda. Que precisa ser feita reforma administrativa. Ela mexe com as carreiras. Assim, estou falando aqui da reforma mais ambiciosa do Estado a ser feita, e ela vai precisar ser feita entre novembro, dezembro e janeiro. Eu preciso passar ela já na transição. Então, ela é a reforma mais ambiciosa para a gente colocar o Brasil no lugar. Porque eu não vou poder, nem eu, nem nenhum presidente vai poder assumir o Brasil sem ter endereçado a questão fiscal da maneira correta. Porque enderecei a questão fiscal, aí eu só vou poder cuidar em termos de matéria econômica. Olha só que legal.
em ter segurança jurídica para que os investidores nacionais e internacionais possam colocar o dinheiro deles aqui, e reformas de competitividade na área trabalhista, trazer os investimentos para a parte de infraestrutura de transportes e infraestrutura de energia, para baratear o tal do custo Brasil, e aí eu posso instalar a empresa. Aí o trabalho do presidente passa a ser um trabalho normal. Hoje o trabalho nosso é tipo, tem que correr com uma reforma, tô desesperado porque vai quebrar, a gente tá sempre às vésperas de quebrar. Com essa reforma, a gente não fica mais às vésperas de quebrar, muito pelo contrário, a gente vai para um caminho, que é o meu sonho, de chegarmos a um dia a um déficit nominal zero. Olha que coisa maravilhosa, coisa de país de primeiro mundo, a gente tava vendo a Noruega do Haaland, é coisa de Haaland, Noruega do Haaland. O país já teve déficit no governo Lula. Déficit nominal zero. Eu esqueci, mas ela precisa ser política no de Estado. Segundo, mas, ok, mas já teve no primeiro, tem, segundo, porque ele manteve... quando o Palocci era ministro. Ele manteve o tripé da época do Fernando Henrique e aumentou a arrecadação porque a economia cresceu. Veja só, eu quero isso. Só que entendendo assim, que os gatilhos automáticos daquela época não forçavam tanto porque a população era mais nova, não tinha tanta gente aposentada, o PT não tinha estourado as contas públicas aumentando os gastos como ele aumentou. Era um começo do governo Lula. Então você quer ser o governo Lula do começo? Não, eu quero ser o governo Renan, que vai pegar todas as tralhas do governo Lula e vai ter que corrigir, porque ele pegou um governo Fernando Henrique antes, né? Aí ele pegou a babinha do boi, né? Ele pegou um governo que ficou fazendo ajuste por 8 anos... E aí ele só cuidou de pegar um boom das commodities lá da China, políticas de estímulos econômicos, aumentou a arrecadação. Legal. Aí ele fez toda a caca. Eu tô pegando a caca.